Boa tarde, a TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, para falar sobre os desdobramentos aí do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff no Congresso. O site da Folha de São Paulo, a gente está fazendo um levantamento deputado a deputado para saber como devem votar no impeachment até domingo. O placar até agora, o último placar disponível que a gente tem, são 341 votos a favor do impeachment da presidente, são necessários 342 votos, portanto, falta um segundo este levantamento, e há 124 votos contrários. A presidente precisaria de, no mínimo, 171 votos. Há 20 indecisos nessa conta, e isso está mudando ao longo dos últimos dias e deve mudar até domingo, até a votação final. Eu estou aqui essa tarde nesse Fla-Flu para falar sobre este assunto com o Guilherme Boulos, que é líder do MTST, e o Demétrio Magnoli, que é cientista político. Ambos são colunistas da Folha de São Paulo. Bom, senhores, primeiro os desdobramentos do dia. Além do placar, começou o processo, a análise do processo, que deve até domingo, dia 17, deve acabar à noite. E hoje a gente tem algumas manifestações pelo Brasil. O MST está fazendo manifestações grandes em Pernambuco. A notícia é que estão fechando 40 rodovias por lá e 13 estados, além do Distrito Federal, estão registrando manifestações aí pró-governo. A presidente Dilma deve fazer uma declaração hoje às 20 horas na televisão, dizendo que há golpe. E o presidente Lula soltou um vídeo nas redes sociais hoje, dizendo que também que o Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer é o canto da sereia e que o Brasil pode se dar mal aí com a presidência dele. Eu queria primeiro, Guilherme, a sua avaliação sobre esses protestos. Você deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico, que está na capa do jornal hoje, dizendo que haverá greves e que o plano do Temer, uma ponte para o futuro, é o rumo ao desastre e que os movimentos sociais não vão sair da rua. Qual é a estratégia? Olha, primeiramente, boa tarde, Canzinha, Demétrio. O que está em jogo é que, neste momento, não é só o golpe. Não é? Há um golpe, há um impeachment sem crime de responsabilidade e conduzido de uma forma política ilegítima, né, por um presidente da Câmara que é bandido. Mas está em jogo também o pacote que vem junto com o golpe. Né? Quer dizer, o que vem junto com este impeachment é um pacote, que é a ponte para o futuro, que são as falas do Moreira Franco dando entrevista por aí, que é um pacote de devassa nos direitos sociais sem precedentes na história recente do país. Né? Então, se fala em reforma trabalhista para reduzir o tal do custo Brasil, que na verdade é reduzir direitos dos trabalhadores. Né? O Cunha já nesse mesmo ambiente anunciou retomar a votação da terceirização na semana que vem. Se fala em reforma da Previdência, que aí cá entre nós, a Dilma iniciou essa história e agora o Temer retoma. Se fala em reduzir drasticamente subsídio e os repasses do FGTS para programas sociais, o que na prática é secar os programas sociais no país. Não dá para acreditar que isso tudo vai acontecer sem reação. Vai haver reação das ruas, vai haver reação dos trabalhadores e dos movimentos sociais organizados. Foi isso que eu disse. Eu não entendi uma coisa, eu queria fazer uma pergunta, se você me permitir, para o Boulos. Você disse que tem um golpe em curso. Eu queria saber se o Supremo Tribunal Federal faz parte da conspiração golpista. Olha, Demétrio, em alguns lugares fez. Por exemplo, o golpe que nós tivemos em Honduras, que eu acho que todo mundo, imagino, você deve ter caracterizado como um golpe. Não, mas eu vou chegar ali. O golpe que nós tivemos em Honduras foi com chancela do Supremo Tribunal de lá. O que nós temos nesse momento é que a Constituição diz de forma clara que para impeachment precisa de crime de responsabilidade. E não há crime de responsabilidade comprovado. Né? Então é isso que está em jogo. Se o Supremo... Quem decide isso, se há ou não crime, é quem? Segundo a Constituição. Em última instância, quem está decidindo agora é a Câmara. Em última instância, isso pode haver um recurso para o Supremo. Né? O Supremo, não vamos nos iludir aqui, é sujeito a todo tipo de influência política. Ou o Gilmar, fazendo parte do golpe? Você acha que o Gilmar Mendes é o quê? Não, eu estou te fazendo uma pergunta. O Supremo faz parte do golpe? Nós temos que ver como... O jogo não acabou. Nós temos que ver como o Supremo Tribunal vai se conduzir até o final desse processo. Mas qual é a avaliação que você faz até agora dessa condução? Você acha que faz parte desse conluio, desse golpe, não? Olha, eu acho que há uma articulação no país, né, entre vários setores,
setores do empresariado, setores da mídia, né? Setores parlamentares, da direita parlamentar no país, e que essa articulação também seduz parte do judiciário brasileiro. Mas você não respondeu. O Supremo, ontem o Supremo recusou os mandatos de segurança do governo contra o processo de impeachment, pedindo a interrupção do processo de impeachment na Câmara. O Supremo negou isso por ampla maioria, 8-2. Se há um golpe, então o Supremo, não esse ou aquele ministro, mas a maioria do Supremo, você seria obrigado por coerência a dizer isso, ele chancela o golpe. Quando você diz que o impeachment só pode se dar quando existe crime de responsabilidade, e isso é verdade, a Constituição diz também qual é o corpo político que decide se há crime de responsabilidade. E o corpo político não é o Guilherme Boulos, o corpo político é o Congresso. Então, se o Congresso decidir que há crime de responsabilidade, e é claro que sempre existe a hipótese de você recorrer ao Supremo, mas se o Congresso decidir isso, se o Senado, que faz a votação final, decidir isso, e essa votação é presidida pelo Supremo, embora seja feita no Senado, então não há golpe, por definição. O que eu acho interessante nessa história de golpe não é a discussão se há ou não golpe, porque isso é uma discussão fútil, não há golpe. A discussão é por que se criou a fábula do golpe. A fábula do golpe não foi criada para convencer a opinião pública, porque isso é impossível. A fábula do golpe também não foi criada para convencer a imprensa estrangeira, que achou isso uma piada. A fábula do golpe foi criada para disciplinar a esquerda brasileira em torno de Lula. A fábula do golpe serve para criar uma narrativa sobre a interrupção do mandato de Dilma Rousseff. Existe uma narrativa mais ou menos óbvia. Dilma Rousseff tem o seu mandato interrompido porque depois de perder o apoio popular, depois de perder o apoio no Congresso, depois de cometer crimes de responsabilidade, foi submetida a impeachment por ampla maioria do Congresso. Mas existe uma outra narrativa possível. Não, o governo do PT não fracassou, mas houve um golpe das elites contra o governo do PT. Essa segunda narrativa só tem uma função. Aqui nessa mesa. Só para terminar, Guilherme, essa segunda narrativa tem uma função política, que é, no pós-impeachment, evitar uma revisão dentro do PT e dentro da esquerda sobre o que foram os últimos 13 anos de governo do PT. E colocar a esquerda para marchar ao lado de Lula. É uma forma de redisciplinar a esquerda em torno da liderança de Lula. Se me permite, não, eu queria contra-argumentar aqui o que o Demétrio disse. Primeiro, se alguém no PT pensa isso, se há uma tentativa de disciplinar a esquerda, olha, eu já não sei. Agora, esta não é a narrativa que eu estou lhe trazendo aqui. Eu e o movimento que eu atuo somos críticos ao governo do PT, não achamos que o PT está tomando um golpe, por ter feito grandes transformações e enfrentado os interesses da elite brasileira. Ao contrário, a presidenta Dilma, neste mandato que está sendo golpeado, cedeu aos interesses da direita e do mercado financeiro no país, com um ajuste fiscal e com uma política desastrosa. Está levando esse golpe não porque enfrentou os interesses dominantes, mas porque esses interesses dominantes expressos na burguesia financeira avaliaram que ela não teria condições de levar adiante a sua política. Agora, quanto ao golpe, você mencionou coerência, eu acho que é importante a gente retomar esse ponto. Porque se é para ser coerente, então, se pedalada fiscal é argumento para impeachment, então nós temos que fazer impeachment de 16 governadores nesse país, inclusive do Geraldo Alckmin, que pedalou em 2015. Eu não vi você defender isso nas tuas colunas. Se pedalada fiscal fosse motivo para impeachment, teria que ter impeachmentado todos os presidentes da República depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, em cujo mandato foi aprovada essa lei, porque todos fizeram pedalada. Então, vamos ser coerentes. Ele me pediu uma posição sobre pedaladas, Canziano. O que eu escrevi desde o ano passado, quando foi feito o pedido de impeachment, com base principal nas pedaladas fiscais, foi que eu achava que as pedaladas fiscais, e ainda acho,
são um motivo jurídico perfeito para o impeachment. E há uma diferença imensa entre as pedaladas do governo federal hoje e pedaladas de outros governos federais e estaduais no passado, que a gente vai ver já no gráfico do Banco Central. Não, a diferença... Vamos colocar esse gráfico enquanto a gente vai falando das pedaladas aqui. A diferença qualitativa, que a gente pode discutir melhor. Mas o que eu escrevi no ano passado foi que as pedaladas fiscais são um excelente motivo jurídico para o impeachment, mas que, em função da cultura brasileira de bagunça fiscal, esse motivo jurídico, que é perfeito, era um precário motivo político para o impeachment. E por isso, ao longo do ano passado todo, eu me posicionei contra o pedido de impeachment. A diferença agora, do ponto de vista da minha posição, e não do Congresso, da minha posição, é que existem novos e importantes e urgentes motivos para o impeachment. Esses novos e urgentes motivos estão ligados às delações sobre o desvio de dinheiro público para a campanha de Dilma Rousseff em 2014 e em 2010. Não é isso que vai ser julgado. É que você pediu a minha posição. Então, por coerência, você tem que ser contra o impeachment no domingo. Não, porque eu não sou um jurista, eu não sou um rábula. E o impeachment é um processo político. E principalmente por causa da tentativa do governo de obstrução da justiça, de evitar a continuidade das investigações judiciais da Lava Jato. Isso, na minha opinião, torna o impeachment urgente e isso fez com que eu mudasse de posição sobre o impeachment. Agora tem um processo com esses pontos, como qualquer cidadão. O processo da OAB, o processo da OAB coloca esses pontos. Então defenda esse, não que vai ser, porque senão cria uma confusão na opinião pública, Demétrio. Parece que a Dilma vai ser julgada domingo pela Lava Jato, pela qualquer outra coisa, ela está sendo julgada pelas pedaladas. Um julgamento político que se dá no Congresso e um julgamento puramente jurídico. Vamos lembrar que Fernando Collor foi impedido no Congresso, e o PT naquela época não disse que era um golpe, você naquela época não disse nada porque você era jovem. Eu não sou do PT. Fernando Collor foi impedido no Congresso por motivos políticos, mas foi depois absolvido no Supremo Tribunal Federal no julgamento jurídico. Não existe uma diferença entre essas coisas. Uma coisa, o ex-ministro Supremo Aires Brito esteve numa sabatina na Folha essa semana e ele disse que em março do ano passado, março de 2015, ele já era consultado publicamente, deu uma entrevista para o Fantástico, perguntaram para ele se era caso de impeachment já da presidente Dilma Rousseff. Antes de sabermos o tamanho das pedaladas, antes de ter a tentativa, como você disse, de obstruir a justiça, etc. A cabeça da Dilma já não estava a prêmio em alguns setores da sociedade no começo do ano passado? A cabeça da Dilma ficou a prêmio quando ela cometeu um estelionato eleitoral, quando ela mentiu para a sociedade sobre o que seria o segundo mandato dela. Naquele momento ela perdeu legitimidade política. Tal qual o Fernando Henrique em 98. Isso é discutível, mas enfim, ela perdeu legitimidade política na eleição dela. Esse estelionato eleitoral evitou que se tivesse legitimidade para governar. A partir daí, a ideia do impeachment surge de movimentos sociais, vem para a rua e coisa assim, e começa a aparecer em certos setores da elite política. Na minha opinião, o pedido de impeachment no ano passado era um erro político e eu escrevi isso várias vezes. As coisas evoluíram. A investigação da Lava Jato revela um escândalo eleitoral em 2014, com uma eleição comprada com recursos desviados da Petrobras, e revela, e os áudios divulgados recentemente revelam que o governo federal se transformou num comitê organizado para evitar as investigações judiciais. Então, hoje, na minha opinião, existem motivos políticos para o impeachment que são diferentes dos motivos jurídicos, que são bons os motivos jurídicos, apresentados no Congresso. Né? Essa disparidade entre a motivação real, a mais importante e política para o impeachment, e a peça no Congresso que pede um impeachment, é um problema real que existe na conjuntura política. Né? Eu acho que seria muito melhor se nós estivéssemos votando no Congresso o pedido da OAB. Que não é o caso.
né? Está se votando esse pedido inconsistente, baseado em pedaladas fiscais. Não, que ele não é inconsistente. 16 governadores fizeram, e eu não estou vendo nenhum de vocês que está defendendo o impeachment, defender o impeachment desses 16 governadores. Né? Então, há uma inconsistência jurídica aí. Né? E conduzido, isso é importante que se diga, Kanzian, Demétrio, esse processo é conduzido por Eduardo Cunha. Não, ele não é conduzido. É conduzido, sim, senhor. É o presidente da Câmara quem aceitou, admitiu a abertura do processo. Não, mas isso conduzido mas por Eduardo Cunha, que aliás, circunstancial. Eduardo Cunha é o operador do Michel Temer, vai ser o primeiro na linha sucessória se o golpe prospera, né? Vai ser presidente da República se o Michel Temer for viajar ou ficar doente. Né? Então, Eduardo Cunha é diretamente interessado, abriu o processo de impeachment, o Brasil inteiro sabe, como parte de uma chantagem para salvar o seu pescoço. Mas a chantagem, a Dilma não vivia numa simbiose com o Eduardo Cunha também? Quer dizer, Olha, não foi exatamente só foi aberto o impeachment. Claro, a relação, o PMDB foi aliado do PT esses 13 anos, não é? Como foi aliado do PSDB, como foi aliado de qualquer governo no Brasil, né, desde a redemocratização. Né? E as duas vezes que chegou ao governo foi por via indireta, nunca pelo voto. Né? E quer agora chegar a uma terceira dessa mesma maneira. Agora, eu acho que não podemos perder de vista este fator Eduardo Cunha, que é o capitão do impeachment, é quem conduz, né? E que é um corrupto notório. Né? Esse sim, um bandido, né? Um sujeito que está em todos os esquemas de corrupção no país desde o início dos anos 90, desde a Pelerge. Então, olha, eu francamente não me sentiria nem um pouco à vontade em estar defendendo um processo conduzido politicamente pelo senhor Eduardo Cunha. Posso falar um pouquinho sobre o Eduardo Cunha? Eu acho que um dos grandes erros da oposição no ano passado foi não ter pedido a cabeça de Cunha previamente a qualquer pedido de impeachment. Eu acho que se o governo de Michel Temer se apoiar em Eduardo Cunha e no seu setor político na Câmara, se Michel Temer não jogar Eduardo Cunha ao mar, ou seja, você acha que vai as mãos... Não sei, eu não faço profecia. Eu digo que se Michel Temer não jogar Eduardo Cunha ao mar e montar um governo que se apoie no esquema de Eduardo Cunha, o governo de Michel Temer será breve. Eu não acho que Temer deve temer, com o perdão da brincadeira, eu não acho que Temer deve temer os ajustes econômicos que Dilma não conseguiu fazer e que são absolutamente necessários em função de 12 anos de descalabro, ou de 4, 5 anos principalmente de descalabro econômico. Eu acho que Temer também não deve temer montar um governo que não seja baseado na distribuição de cargos fisiológica. Demetrio, você acredita que o Temer vai fazer? Você está criando um Temer ideal na sua cabeça. Boulos, eu não acredito em nada. Eu acredito que Temer vai fazer tudo errado. O que eu estou dizendo é que Temer não deveria temer essas duas coisas. A única coisa que Temer deveria temer realmente é fazer um governo de bandidos. Se ele fizer um governo apoiado nos bandidos, bandidos que até outro dia eram aliados de Dilma e de Lula, se ele aliados fizer do poder desde sempre. E que são, sim, sempre e durante foram, 12 anos aliados de Dilma e de Lula. E sempre foram da turma do Temer. Pois é. Essa hipótese que você está colocando é absolutamente Dilma e Lula real. Fizeram um governo, né, com os mesmos bandidos que sempre governaram o país. É isso que eu estou dizendo. E eu digo que se Temer fizer um governo junto com os bandidos, ele cai rápido. Na Paulista... a profecia do Demétrio é que o governo Temer não dura. Na maior manifestação pelo impeachment, não, essa não é a minha profecia. Claro, você está dizendo que se ele fizer o que ele é, se o Temer for Temer, ele não dura. Se o Temer for Temer, ele não dura. Isso é verdade, mas o Temer pode não ser Temer, como Itamar não foi Itamar. Na Paulista, na maior manifestação pelo impeachment, eu vi um cartaz muito interessante. O cartaz dizia: Aécio não é meu amigo. Mexeu com ele, eu nem ligo. Se você perguntasse, e foi perguntado pelo Datafolha, lá na Paulista, o que o pessoal achava de Eduardo Cunha,
O pessoal queria a cassação de Cunha, por ampla maioria. Mas essa não era a pauta das Por ampla maioria. Claro que não. Eu vi outros cartazes dizendo Cunha é meu bandido preferido. Pois é, você viu até cartazes pedindo a ditadura militar. Pois é. Pedindo a intervenção militar. A diferença... Mostremos tudo. Então, a diferença entre minorias e maiorias é importante você nós vai temos conhecer. Que ver qual é a maioria. Se a Pois maioria... o Datafolha viu. Se a maioria... O Datafolha viu. A maioria votou no Aécio. 80 e tantos por cento segundo o Mas Datafolha não é votou no Aécio. Isso. Não estou dizendo que é um crime, eu estou dizendo que demonstra o perfil. Isso não é um crime. Não. O perfil é demonstrado pelo fato de que Cunha é igualmente repudiado entre os que pedem o impeachment. Eu não vi e os essa que não turma fazer pedem um panelaço o para o Cunha. A diferença é entre o síndico e o dono do prédio. O dono do prédio é o governo federal. Boulos, deixa eu terminar. O dono do prédio é o governo federal. O síndico eventual é Eduardo Cunha. Se Michel Temer transformar esse síndico em coproprietário do seu prédio, ele cai. E eu espero que ele caia. Agora, a sua declaração, Boulos, hoje para o Jornal Valor é que será inaceitável essas reformas, esses projetos que aponte para o futuro, que é o projeto do Michel Temer, caso venha a ser presidente da República, quer adotar. Você admitiria que as últimas medidas, principalmente a partir do 2013, no governo Dilma, foram desastrosas para o Brasil? Quer dizer, você vai à rua, a CUT vai à rua, o MTST vai à rua pedindo mais gastos para os movimentos sociais. Para os movimentos sociais? Para as políticas sociais, vai às ruas contra reformas como a da Previdência, vai às ruas contra cortes no orçamento em função do descalabro fiscal que foi feito durante esses anos. A pergunta que eu faço políticas de ajuste, e algumas delas estão contidas no plano do Michel Temer, não são necessárias? Eu acho que nós não podemos confundir, não é, o remédio com a doença. Eu acho que muitas vezes o que vocês, Kanzian, estabelecem como o remédio é parte da doença. Veja, se colocou um problema fiscal no Brasil a partir de 2014, é fato, né? Foi colocado ali um problema. Um problema que tem a ver com o fato da crise econômica internacional ter vindo com peso. Não existe crise econômica internacional, é uma ficção do PT. Existe. É uma ficção do PT. Existe, eu já falo sobre isso. Então, o fato da crise econômica internacional ter vindo com maior peso, né? E houve políticas anticíclicas em 2009 que fizeram com que a coisa fosse jogada adiante. Na medida em que não dá, o ritmo de crescimento econômico do primeiro governo Dilma foi 2% ao ano. Dos 8 anos Lula foi 4,1% ao ano. A política de ganha-ganha, de você ter um orçamento voltado para subsídio para empresário, para pagamento de juros escorchantes da dívida pública e, ao mesmo tempo, ter políticas sociais que os de baixo também ganhavam alguma coisa, não se sustentava mais, né? Porque essa política se deu não com reformas, ela se deu com manejos orçamentários. Então, de algum lado ia ter que cortar. Isso estava posto. O problema fiscal não é nenhuma invenção, ele está colocado. A opção do governo Dilma, após ganhar as eleições, de adotar o programa derrotado nas urnas, o programa da austeridade, o programa da ajuste fiscal, o programa que levou o mundo ao abismo em 2008, e que agora todo mundo esquece, retorna sorridente, achando que é a maior novidade do mundo, né? De adotar este programa, né? Isto acelerou o problema recessivo no país. Mas não foi um reconhecimento de que a política antiga estava equivocada? Não, foi uma opção política, né, de compor uma aliança. A questão é, estourou a crise, quem vai pagar a conta? De que lado vai cortar? Né? Cortou-se dos investimentos sociais. Né? Cortou-se do orçamento de investimentos públicos na economia. E o resultado disso foi mais recessão. Porque se você corta, né, você diminui o crescimento econômico, você diminui a arrecadação. O ajuste gerou um novo desajuste. Se você aumenta juros, estimativa de uma consultoria econômica para a BBC no início desse ano, que cada meio ponto percentual que o Banco Central aumenta na taxa Selic é 10 bi, né, para o pagamento da dívida pública ao ano no país. Então, essa política é uma política inconsequente. Esta política de ajuste fiscal que levou ao aumento da recessão e que o Temer quer aprofundar e acelerar, é uma política inconsequente de austericídio, né? A saída para a crise poderia ter sido com ampliação dos investimentos públicos, ampliação dos investimentos sociais. Quem pagaria a conta
Não é? Quem tem que pagar a conta é o andar de cima. Nós temos uma estrutura tributária vergonhosa no nosso país. Vergonhosa, escandalosa. Não sei se o Demétrio concorda com a estrutura tributária brasileira, onde 51% do total da arrecadação é imposto sobre consumo, onde proporcionalmente pobre paga mais imposto que rico, não é? Onde não se taxa fortuna, onde não se taxa a distribuição de lucros e dividendos. De uma certa maneira... É aí que tem que mexer. É nesse vespeiro que tem que mexer. De uma certa maneira, a Dilma tentou isso ao tentar aprovar a CPMF. Quer dizer, houve uma... Não é imposto progressivo, mas tudo não bem. Não é imposto progressivo, mas era um remendo para as contas públicas. Tanto é que até eu queria o seu comentário, Demétrio, que o governo Temer muito provavelmente vai fazer a Fiesp engolir o pato, porque... Um aumento de carga tributária no Brasil é absolutamente urgente, tendo a crise fiscal que a gente tem. Quer dizer, vamos dividir essa discussão em duas partes. A questão tributária que o Boulos levantou e que você levanta também, eu já trato já. Antes, eu observo que o Boulos repete exatamente o discurso do governo sobre... Eu gostaria muito que esse fosse o discurso Boulos, do governo. deixa eu só falar um pouquinho. Fica calmo. Repete exatamente o discurso do governo sobre as causas da crise econômica. No mundo, o país em desenvolvimento que pior tem se saído nos últimos anos é o Brasil, pior do que a Rússia, que está sob sanções internacionais. E isso se deve ao desastre que foi o primeiro mandato de Dilma Rousseff, do ponto de vista econômico, que já começava no segundo mandato de Lula. A falta de capacidade do governo, do PT e da esquerda de fazer a crítica da política econômica que foi feita nesse período é uma das razões para a perda da legitimidade e da credibilidade da opinião pública. Me impressiona que a esquerda tenha adotado como sua uma política econômica, que é uma política econômica de subsídio, crédito para o consumo, desequilíbrio fiscal, e que não atende a nenhuma das reivindicações históricas da esquerda, que é direitos sociais universais. O Brasil é um país desastroso do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, dos direitos sociais universais, mas se transformou a política de crédito, consumo, subsídio e desequilíbrio fiscal feito dos governos Dilma e Lula numa política de esquerda. Isso é um sintoma do declínio intelectual e político da esquerda no Brasil. Veja, seja feita, só um comentário, um parênteses. Justiça seja feita, até meados do primeiro governo da Dilma, havia um equilíbrio fiscal considerável no Brasil com uma forte distribuição de renda. Claro, a esquerda conseguiu isso e não foi apenas com subsídios, foi a renda do trabalho que teve a influência. Canziano, o que houve de 2001 até 2009, coisa assim, é aquilo que eu chamo de globalização chinesa, um super ciclo de commodities, que produziu rendas inacreditáveis para todos os países exportadores de commodities. Essas rendas inacreditáveis, que não voltarão mais, porque não haverá mais um ciclo econômico como o que terminou no mundo, foram aproveitadas por diversos governos para fazer políticas sociais. O que faltou aqui no Brasil, e aumento de renda, inclusive, o que faltou aqui no Brasil foram ganhos permanentes, estruturais, nos campos dos direitos sociais universais, uma revolução na educação, na saúde, uma reforma urbana, que tornariam o Brasil um país diferente. O Brasil só ficou diferente porque se consumiu muito nesse período, com aumentos de renda que estão sendo eliminados agora em função do desequilíbrio fiscal, que estão sendo corroídos por uma situação de recessão brutal e de desemprego que aumenta cada vez mais. E o ponte para o futuro é alguma solução? A ponte para o futuro de Temer, ele se baseia, a gente pode discutir longamente ele, mas ele se baseia numa ideia aritmética que a esquerda tem dificuldade para entender. O país tem que viver dentro do seu orçamento. A política da dívida é uma política que tem um limite muito claro. Você pode chamar o limite de Argentina e moratória, ou você pode chamar o limite de Venezuela e colapso econômico, mas tem um limite muito claro. As prioridades, entretanto, de Temer são uma boa discussão, e aí eu entro no campo tributário. Eu concordo em grande parte quando Boulos diz, e tanta gente diz, que o Brasil precisa de uma outra política tributária muito mais progressiva.
Eu concordo que o Brasil precisa de pesados investimentos sociais, que não são esses de Dilma e Lula, mas estão voltados para direitos sociais universais. E eu concordo que a maior parte da conta precisa ser paga pela parte de renda mais alta, pelo empresariado no Brasil. Entretanto, existe a necessidade de, para fazer isso, aumentar a produtividade no Brasil. O Brasil não pode perder produtividade e competitividade, destruir a sua indústria e voltar a ser um país exportador, quase exclusivamente exportador de commodities, que é o que está acontecendo. Então são esses problemas muito sérios de política econômica que se colocam. Qual é a resposta da esquerda para isso? E Boulos dá essa resposta claramente. Voltar à política desastrosa do primeiro mandato de Dilma. A matriz econômica do PT, que é crédito, consumo e subsídio. Essa política não tem nada a ver nem com a esquerda, nem com a tradição da esquerda. E aí, não, primeiro é o seguinte, vamos lá. Uma coisa é você defender a política econômica do governo do PT nos 13 anos, até 2014, nos 12 anos, como uma política de esquerda, e isso eu não fiz aqui. Né? A política que eu defendo é a política que o PT não fez. É a política de reformas populares e estruturais, de reforma urbana, de reforma agrária, a dívida histórica do Estado brasileiro com os mais pobres. A dívida de 500 anos. E essas reformas populares ficaram na gaveta no governo do PT. Né? O ascenso por meio de direitos sociais, de universalização de direitos e de reformas que combatam de frente à desigualdade, os privilégios na sociedade brasileira não foram feitos no governo do PT. Eu não tenho essa ilusão e não reivindico o que foi feito como um programa de esquerda. No entanto, isso é um ponto. O outro ponto é dizer que programas sociais, investimentos que foram feitos, mesmo que seja a ascensão pelo crédito, mas que permitiu uma melhora de vida para uma parte expressiva dos trabalhadores mais pobres no país. Programas como Bolsa Família, como ProUni, como Minha Casa Minha Vida. O maior programa do governo foi o Bolsa Empresário. Eu sei, eu concordo com você. Agora, a diferença deste para uma política anterior e a política que você está defendendo que volte, é que só vai ser Bolsa Empresário e não vai ter nada do lado de cá. Essa é a diferença. Não, mas espera um pouquinho. Ele teve o tempo de falar, eu queria falar também. Então vamos lá. Então, a questão é, estes programas sociais, embora não sejam o programa ideal da esquerda, e não são, pelo menos eu não os defendo como tal, não é? Foram a maneira encontrada, naquele momento, que o governo do PT encontrou para fazer uma política de pacto e de conciliação, onde os ricos continuaram ganhando. Bolsa Banqueiro, o Bolsa Empresário, né? Eu não defendo subsídios para a indústria, né? Da forma como foram feitos, em hipótese alguma. Quando eu estou falando aqui, reclamando de corte de subsídio, é porque programa social não funciona sem subsídio, né? Agora, com todas as contradições que esses programas têm, a ponte para o futuro, a política econômica puramente liberal que o Demétrio está defendendo, a política que... Eu estou defendendo? Defendeu claramente. A política do ponto do futuro. Você falou que o ponto do futuro é claro como uma aritmética. Não é? Falou não. Né? Eu falei que aritmeticamente é preciso que o país caiba no orçamento. Você discorda disso? Não, veja. Né? A questão é como você faz isso. A ponte para o futuro não faz isso propondo reforma tributária e taxação de grandes fortunas. Acha que o país deve faz isso caber acabando no orçamento. Com o programa social. Mas você acha que o país deve caber no orçamento? Isso é evidente. A questão bom isso. A questão é como se faz a distribuição do orçamento. A ponte para o futuro propõe, ponte para o passado, melhor dizendo, propõe que se ajuste as contas para caber no orçamento, acabando com programas sociais, cortando direitos sociais, né, e fazendo uma política em que o orçamento vai continuar sendo direcionado para os de sempre, para pagamento de juros absurdos para a dívida pública. O senhor juros, que é Armínio Fraga, é cotado para ministro da Economia, né, o homem que botou os juros no Brasil em 40% ao ano, quando foi presidente do Banco Central. Né, e essa é a política que está posta, é isso que você está defendendo. Dois pontos. Os juros não são produto da vontade. Os juros não são definidos pela vontade de alguém. Esse é um dos grandes enganos de Dilma. Dilma baixou os juros pela vontade dela e aí a economia deu um laço nela. Os juros são uma variável econômica que diz respeito ao preço do dinheiro. Se o governo utiliza a maior parte da poupança nacional para subsidiar os empresários via BNDES, o resto da poupança nacional vai ter juros muito mais altos. Isso é a aula 1 de economia. Veja, a segunda coisa é a seguinte: não é verdade que no passado
o Bolsa Empresário chegou sequer aos pés do que chegou com a expansão do BNDES nos últimos 13 anos. Sequer aos pés. O BNDES no passado era um pequeno banco de investimentos, até o dia em que Ike Batista, um grande herói do governo, declarou que o BNDES tinha se transformado no maior e melhor banco de investimentos do mundo, porque ele passou a se basear, porque ele passou a se basear, bom, deixa eu terminar, porque ele passou a se basear na dívida que a minha filha e a filha da minha filha e a neta da minha filha vão pagar no futuro. O BNDES passou a se basear em emissão de dívida pública. Mas o que prevaleceu antes foi o Bolsa Juros, e você sabe muito bem disso. O Bolsa Juros no Brasil existe há muito tempo. Eu vou voltar um ponto para você. E foi muito mais forte nos anos 90. Não são definidos pela vontade do presidente do Banco Central. Você pode fazer esse axioma, essa bela aula. Não é? O juro é o preço do dinheiro, Boulos. Meu caro, mas o preço do dinheiro, né? Se o dinheiro é desviado, você acha que a instabilidade da economia brasileira é tal que ele tem que ter o maior juros do mundo? Não. Ele é maior que todos os outros países da América Latina. A pergunta é qual é a condição para baixar o juro? Existe decisão política para baixar o juros. A economia não é só a autonomia das mãos invisíveis do mercado. Boulos, para você baixar o juro, você precisa baixar o preço do dinheiro. Para você baixar o juro, você precisa baixar o preço do dinheiro. E assim como o preço dessa mesa, o preço de uma casa, o preço de um carro não é definido pela vontade. Não é só elemento passivo. O preço do dinheiro não é definido pela vontade. Tudo bem, e não está também alheio à vontade. A crença. O Banco Central e o poder de Estado têm condições e tem atribuições de regular a economia. Veja, essa crença mágica... Aqui em qualquer outro lugar. Isso é uma crença mágica que faz com que hoje na Venezuela não existam produtos nas prateleiras enquanto o governo determina todos os preços. Esse é um argumento Não, é verdade, desleal. Isso já fracassou. É um argumento desleal. Um país que defende 85% do petróleo. Aí o petróleo cai de $110 o barril para 30 e o problema é os juros. Mas a crise na Venezuela começou quando o petróleo estava $110 o barril. Não começou agora. O problema de crise na Venezuela se aprofundou e se agravou. É porque ela acredita na mágica que você acredita. É porque o governo venezuelano acredita na mágica que você acredita, que os preços e os valores são definidos pela vontade do governo. Na economia de mercado não é assim, só é assim numa economia estatal. E nessa mão invisível que você acreditou e que todos acreditaram no Banco Central dos Estados Unidos levou à explosão da crise em 2008. Senhores, é o seguinte, o nosso tempo está quase chegando ao fim, o Demetrio tem que sair daqui a pouco. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, ainda do ponto de vista político. A democracia brasileira tem 31 anos, a redemocratização. Em menos de 24 anos nós vamos ter 2 impeachments. O do Collor e agora a votação desse processo. Qual é o... Você já está dando de barato que esse passa. Tá. Bom, enfim, o placar da Folha agora, se a gente olhar, está 342 votos. É o que é necessário, não sei se vai passar ou não, domingo à noite a gente vai saber. Mas o fato é que tem 2 processos de impeachment correndo no Congresso, um foi aprovado e agora a gente tem esse segundo. Qual é o balanço que vocês fazem? Qual é o problema? É uma questão inconciliável, a gente tem hoje no Brasil, há muitos anos, essa fratura, PSDB de um lado, PT do outro, PMDB fazendo esse amálgama aí, que agora, afinal de contas, vai tomar o poder. Por que não dá certo? Do ponto de vista de vocês, da esquerda, você que analisa um pouco mais do outro lado, por que não dá certo? Qual lado? Você não está com medo de chamar o Demetrio de direita? Não sei mas eu não sou, eu sou um social-democrata, Boulos. Não, social-democrata eu sou aquela coisa que não existe no Brasil, Boulos. Eu sou aquela coisa que não tem no Brasil. Mas qual é o problema, então? Vamos lá. Não, eu acho que tem 2 coisas que eu queria considerar aqui em relação a isso. Eu acho que não sei se já é o encerramento ou não. Precisa encerrar daqui a pouco. Tá. Uma é o seguinte, eu acho que o que essa crise talvez demonstre de forma mais cabal, né, é que o sistema político brasileiro foi à falência. Este sistema político está falido. Um sistema baseado no pacto conservador, né, de manutenção de governabilidade através da compra de garrafinhas no Congresso, né, um sistema baseado no financiamento empresarial de campanha, e talvez o lado progressivo, vamos dizer assim, da Lava Jato, tenha sido demonstrar aquilo que a esquerda brasileira diz há 30 anos, inclusive, né? Que
O Estado brasileiro está capturado pelos interesses privados por meio do mecanismo de financiamento de campanha. E um sistema que afoga a participação popular. Né? Este sistema político, né, faliu, não há solução. A mudança para o Brasil, né, não é o caminho para mudar, não é com impeachment, não é como a Folha quer chamando uma nova eleição com este mesmo sistema político. O caminho de mudança para o Brasil é uma transformação radical desse sistema político, é democratizar a democracia brasileira. Mas Bolo, do ponto de vista da atuação partidária, da esquerda, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve vários pedidos da esquerda de impeachment do presidente. O presidente Fernando Henrique Cardoso tem todas as críticas que são feitas a ele, estabilizou a economia com o Plano Real, que tirou o imposto inflacionário dos mais pobres que a esquerda defende. Agora, do outro lado, tem a crítica, digamos, da social-democracia ou da direita, à esquerda, porque não sabe operar a economia, vive além das possibilidades, etc., também não conversam. A minha pergunta é mais geral, entendeu? Por que dos dois lados não há uma conjunção de ideias para que isso possa ser, a gente não tenha um processo de impeachment. Você está falando como esse agora. Da polarização no país? Exatamente. Então, talvez eu tenha interpretado sua pergunta mal. Então vamos lá. Em relação a isso, né, tem se falado muito, cada vez mais, que o Brasil está dividido em meio a essa crise. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que a divisão do país não começou com o processo de impeachment. Né? A divisão do país é histórica, por um país que tem um abismo social brutal, né, e uma elite econômica e política, né, incapaz de abrir mão do mínimo, que ainda não conhece o ditado de dar o anel para não perder o dedo, não dá nada, né? Pensa com o tempo da Casa Grande, não admitiu, não engoliu nem a abolição da escravidão, por isso que acha que às vezes programa social é coisa de comunista, esse tipo de coisa. Né? Agora, esta divisão, esta polarização, depois de junho de 2013, quando o consenso que tinha sido armado na sociedade pelos governos do PT, se construiu um certo consenso, tinha quase 90% de aprovação, esse consenso implode a partir dali, né, por razões econômicas, por razões políticas, as pessoas foram às ruas. Né? A política transbordou para as ruas e essa polarização veio à tona e eu, francamente, não vejo, agora está se falando tanto a Dilma quanto o Temer falando em pacto, em pacificação. Não há pacto possível a curto prazo no país. Né? Não vai haver pacificação da sociedade brasileira, independentemente de qual seja o resultado de domingo. Defender isso é se iludir. Né? A política está cada vez mais polarizada, o conflito está cada vez mais na rua. Eu acho que o desafio que está colocado hoje é impedir que esse conflito vá para o caminho da violência e da intolerância que alguns setores, particularmente da direita brasileira, têm imposto. Né? Tem imposto quando agridem alguém na rua porque está de vermelho, quando batem num cardeal arcebispo conservador chamando de comunista, quando cercam casa de jornalistas, quando vão à casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta cultura da violência, da intolerância, o ataque ao ambiente democrático, que está vindo junto nesse pacote do golpismo, isso é extremamente preocupante. A polarização, o conflito político, a disputa de saídas para a crise, isso nós temos que se acostumar que vai ser parte da política brasileira e da vida social brasileira no próximo período. E aí, Demetrio, então nós vamos depender do PMDB para sempre, é isso? Qual é a sua avaliação? O PT propôs o impeachment de todos os governos após a ditadura militar. Propôs o impeachment de Sarney, propôs o impeachment de Itamar Franco, inclusive, esquece-se disso, propôs o impeachment de Fernando Henrique Cardoso. O PT só não propôs o impeachment de Lula e Dilma, quando o impeachment passou a ser golpe do ponto de vista do PT. A polarização política é um modo de vida do PT, é um modo de organização da sua militância. Hoje em dia é mais do que isso. A polarização política extremada é um modo de salvar os dirigentes atuais do PT da revisão do que foi o seu ciclo de poder dentro do PT e nas áreas de esquerda que estão em volta. A extrema polarização todos os dias na rua não é porque o Brasil está dividido. O Brasil não está realmente dividido. Hoje em dia a imensa maioria, como qualquer pesquisa de opinião pública mostra, a imensa maioria está contra o governo. Então não há uma divisão verdadeira. O que existe hoje é a política da mobilização permanente, radical e rancorosa, para que amanhã ninguém discuta quem são os dirigentes da esquerda.
para que amanhã os dirigentes da esquerda continuem a ser os dirigentes da esquerda que a conduziram ao abismo atual, porque eles serão os heróis da resistência. É por isso que a polarização é necessária hoje. Eu acho que não necessariamente nós vamos ter anos e anos de polarização, mas eu concordo com o Boulos numa coisa, talvez por motivos diferentes. O que está acabando agora não é apenas o ciclo de poder do PT, o que está acabando é a nova república. O que está acabando é um sistema político que tem algumas dessas características que o Boulos disse realmente, e que é um sistema político que falseia a democracia. Está acabando também a liderança dos dois grandes partidos que foram os protagonistas da nova república, PT e PSDB, com o PMDB jogando o papel pendular entre esses dois. Esse sistema político triangular, ele está acabando porque o PT está desmoralizado e porque o PSDB se transformou num circo de horrores. Né? E isso é visto pela opinião pública. O PMDB já é um circo de horrores há muito tempo, é dirigido por gente como Cunha, Renan Calheiros e coisas assim. Então, eu acho que nós devemos ver o que vai acontecer no domingo, qualquer que seja o resultado, como o marco do fim da nova república e de uma reorganização do sistema político e do sistema partidário no Brasil. Né? As mobilizações que vão ter organizadas pelo PT e pela Frente de Esquerda não são parte desse processo principal. Eles são um ruído destinado a salvar Lula, que é o herói da esquerda e é o herói da Odebrecht. Tá bom. Olha, senhores, a gente chegou ao final do nosso tempo aqui. Eu quero agradecer muito, Boulos, a sua presença, Demétrio também, e a gente continua então com a cobertura do processo de impeachment no site da Folha. E no domingo, aqui na TV Folha, a gente vai ter um programa especial longo, ao longo do dia, na votação no Congresso Nacional. Até lá, obrigado, até uma próxima.